Salve, salve, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos à nossa sexta aula do curso da segunda série. Como vocês já sabem, na descrição do nosso vídeo temos aqui embaixo o cronograma, uma lista de exercícios que vai ser feita e outra lista de exercícios complementar, certo? E sejam todos muito bem-vindos, vamos dar início ao nosso trabalho. Não esqueça de dar seu like, não esqueça de compartilhar caso você esteja acompanhando a nossa série aí, beleza? Então vamos lá, pessoal. A gente vai começar a falar aqui sobre os nossos processos de transmissão de calor. Nós já estudamos o que o calor fazia. O calor, ao chegar num corpo, ou o calor ao ser transmitido a um corpo, ele poderia fazer esse corpo mudar de temperatura, calor sensível, visto na aula 4, ele poderia causar uma mudança de estado físico, calor latente, que nós vimos na aula número 5 e ainda mais vimos as partes de troca de calor na aula número 5. Beleza, agora a discussão é, tá, professor, beleza, eu sei o que acontece com um corpo quando ele recebe calor. Ok, e agora? Bom, agora a gente vai discutir como é que o calor pode chegar até esse corpo, ou seja, quais são os possíveis processos de transmissão do calor, beleza? Nós veremos que são 3 processos e vamos já para o nosso primeiro processo de transmissão de calor, certo? Então, a gente vai dizer o seguinte, né? Que o calor é uma energia em trânsito em decorrência da diferença de temperatura, certo? Sempre cumprindo aquela nossa regra, né? Que esse cara seria o corpo quente, certo? E que este cara aqui seria o corpo frio e que de forma espontânea o calor irá fluir do quente para o frio, certo? Isso é um processo espontâneo. A pergunta é: como é que esse fluxo acontece? Como que essa energia flui de um corpo para o outro, certo? Vamos para o nosso primeiro processo, então. O primeiro processo de transmissão de calor é o que a gente vai chamar de condução, certo? Pessoal, o processo de condução ele é o mais simples de todos, né? Então, se você tem aqui, ó, um caneca do terceirão, se você tem um objeto aqui e você entra em contato com esse objeto, você transmite calor para ele por conta desse contato, certo? Então, esse processo de transmissão de calor por condução, você sempre vai imaginar um processo que ocorre por um contato direto. Contato direto, certo? Pode ser um contato indireto? Até pode ser. Por exemplo, se você falar assim, cara, eu posso trocar calor com o ar do ambiente. Sim, de forma direta. Às vezes é de forma indireta. Por exemplo, se eu estou debaixo de um cobertor, esse cobertor está fazendo um isolamento. Então, primeiro eu transmito calor para o cobertor e o cobertor depois transmite calor para o ar. Mas sim, é um contato. Você vai ter que ter um contato direto com alguma coisa. Em alguma coisa você vai ter que estar encostado para ter esse processo de transmissão de calor, certo? É lógico que se você pensar, do meu corpo até o ar, pode ser indireto, porque pode ter a tua roupa antes, então primeiro para a roupa, depois para o ar. Mas os processos são sempre diretos. Do meu corpo para a roupa é direto, da roupa para o ar é direto. Então é sempre um contato direto entre dois corpos, certo? E aqui, pessoal, vai entrar um detalhe. Olha só, esse processo é muito importante que você saiba que ele está associado a colisões das moléculas. Então, o que acontece? Meu corpo tem moléculas e o copinho aqui que eu encostei também tem moléculas. As moléculas do meu corpo estão vibrando. Quando essas moléculas batem nas moléculas vizinhas, nas moléculas do corpo vizinho, o que acontece? As moléculas do outro corpo começam a vibrar também. Então, ele é uma transmissão de energia que acontece via colisões, tá? Então, pessoal, inclusive, tem um detalhezinho sobre essas colisões que nós vamos fazer a seguinte consideração, que essas colisões serão colisões perfeitamente elásticas. Perfeitamente elásticas. Certo? Professor, não sei o que é uma colisão perfeitamente elástica. Bom, a colisão perfeitamente elástica é aquela em que há uma conservação da energia. Então imagina o seguinte, ó, você tem um corpo com 2 joules de energia e o outro está parado com 0 joules de energia. Ele bate no vizinho, o que acontece? Ele transmite energia para o vizinho. O que pode acontecer? Bom, pode acontecer desse cara ficar com 1 joule e esse cara ficar com 1 joule. Veja aqui, antes era 2, antes era 0, agora é 1, 1. Então, a quantidade total de energia do teu sistema se conserva. Mas não quer dizer que necessariamente eles vão ficar com a mesma quantidade de energia, tudo bem? Pode ser que esse cara fique com 1,5 e esse 0,5. O total de energia ainda é o mesmo. Então, é uma colisão perfeitamente elástica porque há uma
conservação da energia, beleza? Não vamos nos atrelar a isso agora, vamos deixar para aula, para o curso da primeira série, que tem a parte de colisões para a gente estudar, beleza? Então, olha só. Você vai ter uma transferência de energia molécula a molécula, e esse processo aqui, pessoal, será o dos 3 processos, o único que a gente faz uma visão matemática dele, tá? E radiação até dá para você desenvolver algo matemático, vamos ter alguns exemplos disso, mas esse cara é o cara que, pô, comentei sobre esse assunto, comento o modelo matemático sempre, tá? Então, olha só, o que vai acontecer? Quando você fala do processo de transmissão de calor por condução, ele continua tendo aquela ideia de que você tem um corpo que está quente, ou seja, existe um corpo com uma temperatura de uma fonte quente, certo? E também existe um corpo com uma temperatura de uma fonte fria, ou seja, alguém está quente, alguém está frio, certo? E você sabe que o calor irá fluir. Só que veja aqui, ó, pessoal, que nesse meu exemplo eu coloquei um meio material para haver essa transmissão do calor. E é o que sempre vai acontecer na condução, sempre vai acontecer por algum meio material. Às vezes, os dois materiais estão diretamente já se encostando. Às vezes você tem um meio material entre eles, certo? Então, esse meio material será quem vai permitir o fluxo de calor de um para o outro. Vai ser quem vai permitir o fluxo de calor de um para o outro, certo? E nós vamos calcular este fluxo do calor. Fluxo do calor. Esse fluxo do calor, você mede ele com a sigla Φ, e você vai medi-lo em calorias por segundo. Esse cara é muito parecido com a ideia de potência, tá, pessoal? Se você pegar potência, é joules por segundo, e também poderia ser calorias por segundo. Mas aqui não é exatamente uma potência, por quê? Porque esse cara, eu estou calculando um trânsito energético no meu sistema, tá? Então, não é exatamente a mesma coisa, mas em questões de práticas, na hora que você for resolver alguns problemas envolvendo isso, tu vai fazer da mesma forma, certo? Então nós temos aqui o nosso fluxo de calor. Como que eu calculo esse fluxo de calor? Bom, vamos lá. Esse fluxo de calor ele vai depender de algumas constantes aqui. Primeiro, cara, o material que está conduzindo esse calor. Obviamente que se você fizer uma chapa de metal, metal conduz calor muito bem. Se você colocar um isopor não conduz calor muito bem, ele é excelente isolante térmico, inclusive. Então, o próprio material que você vai ter aqui vai lhe proporcionar o que a gente vai chamar de constante de condutividade. Haverá um associado ao material, certo? Uma constante de condutividade, K. Constante de condutividade. Ok? Então, o primeiro elemento para definir esse nosso modelo, K, a constante de condutividade. Beleza? Agora, o que mais pode influenciar na troca de calor entre esses corpos? Um segundo detalhe que você tem é a área de contato. Por quê? Vamos lá, copinho de terceirão de novo. Se eu encostar somente a ponta do meu dedo aqui no copo, eu transmito calor para esse copo. Sim, mas se eu encostar minha mão aqui quase inteira no copo, eu vou transmitir muito mais. Por quê? Porque na segunda situação, eu tenho mais área de contato. Então, essa regiãozinha aqui, ó, pessoal, essa regiãozinha aqui, ó, esse círculo que eu fiz lateral, ele vai, quanto maior for ele, maior vai ser a área de contato. Área, opa, acento errado, área de contato, certo? E essa área de contato será extremamente importante para o seu fluxo de calor. Quanto maior a área de contato, maior o fluxo do calor, certo? Outra coisa que também é muito importante, gente, se esse cara tá muito quente e se esse cara tá muito frio, muita energia vai fluir, porque há uma grande diferença térmica. Agora, se um cara tá a 30 e outro tá a 31, as temperaturas são muito próximas, não vai ter tanto fluxo de calor. Então, o que existe aqui é um ΔT. E esse ΔT é o quê? É nada mais nada menos que a diferença da temperatura dos dois corpos, beleza? E por último, vai ter um elemento que atrapalha o fluxo de calor. Quem é o elemento? Cara, é o comprimento desse cara aqui, ó.
É o comprimento desse cara. Porque quanto mais longo, mais distante estarão as duas fontes, mais longo será o caminho para o calor percorrer, mais difícil será esse processo. Então aqui, esse cara vai ser o L, que é o comprimento da sua estrutura. Então aqui, sobre L. Esse L é muito comum quando você estiver resolvendo um problema ser chamado de espessura. Porque às vezes o cara fala assim, ó, o cara tem um ar-condicionado dentro de uma sala, mas a sala está emitindo calor para o ambiente. Não, a sala não, perdão. O ambiente está fazendo o calor entrar naquela sala. Como que o ambiente consegue fazer o calor entrar para aquela sala? As paredes não são perfeitos isolantes térmicos, então o calor atravessa a parede. Você sabe que a espessura da parede é um elemento L. Por quê? Porque quanto maior for a espessura da parede, mais difícil vai ser o calor entrar para a sala. Agora, quanto mais fininha for a parede, menor for a espessura, mais fácil será o calor fluir para dentro da sala. Aplicações desse nosso conceito nós vamos ver na aula de exercícios, beleza? Lembre da condução. Esse cara é o cara mais completo de todos, porque tem modelo matemático, tem uma descrição, tudo mais. Os outros a gente vai ver de uma forma um pouquinho mais direta e mais rápida. O segundo processo de transmissão de calor que nós temos é o processo pela irradiação. Bem simples, né? Você acende uma fogueira, você fica próximo dessa fogueira aqui. O que vai acontecer? Essa fogueira, ela produz luz. E essa luz, quando incide sobre sua pele, ela transmite energia para o seu corpo. Então a gente vai dizer que é uma transmissão de energia, transmissão, certo? Via luz. Fechou. Via luz. Aí tu fala, luz, professor? Aqui a minha termologia não tá muito legal. Porque existe uma coisa que a gente chama de luz visível, que é aquele espectro que vem do vermelho até o violeta, que são as cores que nós conseguimos ver. Mas a radiação, a irradiação, ela pode ser transmitida por um espectro não visível. Pode ser um infravermelho te transmitindo calor, pode ser um ultravioleta te transmitindo calor. Então, essa expressão aqui, via luz, o vestibular não gosta muito de usar. Ele vai usar transmissão via ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas. Certo? E aí, sim, fecha a nossa ideia. Agora tem um detalhe, pessoal. Ó, eu coloquei aqui um esboço terrível aqui do Sol, né? E outro esboço terrível aqui da Terra. Certo? E a irradiação, ela vem lá do Sol até aqui na Terra e nos mantém aqui numa temperatura estável. Você sabe que o planeta Terra, se não tivesse o Sol irradiando nós, seria com certeza um planeta muito gelado, muito frio. Por quê? Porque a energia proveniente aqui do mantimento térmico do planeta Terra é proveniente lá do Sol, da irradiação solar, certo? Então, veja que essa irradiação solar, ela se desloca aqui no espaço, ela se desloca aqui no espaço, chegando até a Terra, e esse cara acaba tendo um detalhe interessante, porque no espaço você não tem nenhum tipo de meio material, você tem um vácuo no espaço. E a luz consegue se propagar no vácuo. Então, dos três processos que nós estudamos, no primeiro não tem como acontecer com vácuo. Por quê? Porque eu preciso de um meio material para ver a conexão. Se não tiver um meio material, não tem molécula para colidir. Então, não acontece condução no vácuo. Mas aqui, sim. Aqui, ele ocorre no vácuo. Ocorre em vácuo, certo? E aqui, pessoal, tem um detalhe. Esse assunto aqui dá para você trabalhar com um modelo matemático, mesmo não sendo tão comum tentarem trabalhar nessa aula um modelo matemático. Geralmente coloco o modelo matemático da condução e não falo no modelo matemático da irradiação. Mas eu vou falar do modelo matemático da irradiação. Por quê? O que acontece? Onde a gente utiliza muito esse processo de transmissão de calor por irradiação? Na verdade, a gente acaba utilizando até mais para a geração de energia elétrica. Por quê? O que acontece? Nós podemos imaginar aqui uma situação bem simples, que seria uma placa que nessa placa existe uma incidência de luz.
a luz está incidindo sobre ela aqui, ó. Opa, não peguei a cor. Vamos lá. A luz aqui incidindo sobre ela. Beleza. Então, ela está recebendo energia. Como que a gente calcula a energia? A incidência da luz, geralmente, ela é transmitida para você como sendo watts por metro quadrado. Watts por metro quadrado, certo? E aí, esta placa aqui, ó, ela terá uma certa área aqui em metros quadrados, certo? Então, o que que acontece? Você pode dizer que o fluxo de calor que você vai ter será o quanto incide de luz sobre essa placa multiplicado pela área dessa placa, certo? Aqui, pessoal, esse modelo ele não é tão frequentemente passado porque geralmente tem uma questão angular aí na tua situação para você colocar. Essa situação que eu coloquei é quando a luz está bem perpendicular à estrutura da placa. Se tiver alguma inclinação, essa placa absorve um pouco menos de energia. Então, de certa forma, eu teria que colocar aqui uma questão angular. Mas eu não vou colocar, sabe por quê? Porque, cara, Enem já cobrou várias vezes isso. Nunca colocou a questão angular em questão, tá? Eu até posso colocar alguma coisa na lista de exercício e comentar lá na lista com vocês para aprofundar. Mas a intensidade vezes a área vai te dar esse fluxo de calor, tá? Aqui vai sair em watts, né? Se você não sabe o que é watts, olha a minha aula passada, lá a aula de exercícios tem essa explicação bem direta, beleza? Então, pessoal, lembre que o calor pode se transmitir por contato e pela luz, certo? E na luz pode acontecer isso em vácuo, diferentemente do contato, né? E por último, o nosso processo de transmissão por convecção. Esse processo de convecção, você verá que ele tem um detalhe muito importante, porque de todos os processos, quando você tem um contato, só há uma transmissão de energia. Quando você emite luz, só há transmissão de energia. Na convecção é o único processo que você tem transmissão de energia, mas também você tem transporte de massa. Então você vai guardar aqui, ó, que esse processo aqui vai envolver movimento de fluidos. Certo? Movimento de fluidos, movimento de massa, galera. E aqui é legal você saber que fluido é o quê? É qualquer coisa que esteja no seu estado líquido ou no seu estado gasoso, tá? Então a convecção ela é válida quando você tem líquidos e gases, tá, pessoal? Então vamos marcar aqui isso também. Líquido e gases. Líquido e gases. Certo? E como que se dá o processo de transmissão de calor por convecção? Galera, a convecção será aquele processo que ocorre por conta da diferença de densidade de fluidos em regiões distintas. Por exemplo, imagina que eu tenho aqui um fluido que está em baixa densidade e aqui eu tenho um fluido que está em alta densidade. Você vai ver que gases, quando tem essa característica, eles tendem a se mover trocando de lugar um pelo outro. E quando você trabalha com líquidos, pensa aqui tem alta densidade, aqui tem baixa densidade. O cara que tem baixa densidade tende a subir e o cara que tem alta densidade tende a descer. Então, se o fluido tiver uma distribuição de densidade não uniforme, naturalmente haverá um movimento de fluido. Então, a gente vai entender que esse movimento, ele ocorre por diferença de densidade. Diferença aqui de densidade. Beleza? Agora vamos colocar aqui alguns exemplos disso, certo? Olha só, o primeiro exemplo que eu tenho é lá o caso da panela sendo aquecida com um fogo, certo? Obviamente que esse fogo aqui que eu coloquei, ele transmite calor por irradiação para a panela, né? Ele emite luz na panela. Esse fogo, às vezes, ele está encostado também na panela, então também faz um processo de condução. E essa panela está encostada na água que está dentro dela. E essa água recebe calor via condução, porque está encostada na panela.
Beleza. Mas como que o calor vai se distribuir na água? Aí vai acontecer o processo de convecção. Por quê? Porque o que vai acontecer aqui é que nós vamos ter a água quente se depositando aqui na parte de baixo. Como se depositando na parte de baixo? Não tem como, professor. Não tem como mesmo. A água, na parte de baixo, ela vai ficar quente primeiro. Só que tem um detalhe. Os corpos, quando eles ficam quentes, eles aumentam de tamanho, eles dilatam, eles perdem densidade, eles ficam menos concentrados. Então, o que acontece com a água quente? A água quente que está na parte de baixo, como ela vai ter uma redução na densidade dela, ela vai tender a subir. Água quente. E o que acontece com a água que está lá em cima? Bom, a água que está lá em cima está fria. Então, a água fria vai tender a fazer o quê? A água fria vai tender a descer. Água fria. E, pessoal, esse processo vai fazer com que haja uma troca de posição entre esses caras. E nesse movimento, o calor acaba fluindo mais facilmente, ele acaba se deslocando mais facilmente, certo? Então, pessoal, sempre que você pensar num processo de transmissão de calor, será um desses três processos. Ou será condução, via contato, ou será por irradiação, via luz, ou será um processo de convecção que vai envolver gases e líquidos e movimento de massa, beleza? E a importância dessa convecção ela é gigantesca, existem várias aplicações, tá? A gente vai discutir casos como ar-condicionado na nossa lista de exercícios, que é um caso que você tem que entender, pô, por que eu coloco o ar-condicionado em cima? Porque tu joga ar frio, o ar frio desce, o ar quente sobe, certo? Tem casos como a situação do que a gente chama de brisa marítima, tá? Que é o brisa litorânea que você tem, que quando você tá numa praia, geralmente durante o dia, na praia fica muito quente e no meio do oceano tá meio frio. Então o que acontece? Há uma troca de posição desses gases. Então você vai sentir um arzinho fresquinho vindo do oceano. No fim do dia é o contrário. A areia resfria muito rapidamente. Na praia fica frio e lá no oceano está quente, porque aquela água segura um pouco mais a temperatura. Ele é um excelente, o quê? Ele é um excelente controlador térmico, né? Então, o que vai acontecer? Lá no oceano está quente, lá na praia está frio e também vai haver aquela troca de posição desses gases. E aí a gente vai chamar de brisa marítima esse fenômeno. Você vai sentir um ventinho vindo do oceano durante o dia e você vai sentir um vento como se fosse indo para o oceano no sentido contrário durante a noite. Ou o contrário, isso depende de como que tá esses fluxos de calor exatamente, tá? Então, pessoal, por fim, uma das coisas que se fala muito na aula de geografia é aquela situação do que a gente chama de correntes de convecção. Essas correntes de convecção são muito importantes aqui para o Brasil, muito importante mesmo. Por quê? Existe uma corrente de ar que ela passa aqui pelo Oceano Atlântico, ela desce aqui pelo norte do Brasil e ela vai descendo aqui e cai na região sul e sudeste aqui. O que essa corrente tem de interessante? Gente, essa corrente ela passa por cima da Amazônia. A Amazônia possui muita água. O ar em cima da Amazônia é cheio de umidade. Então aqui, cara, essas correntes, elas vêm sempre com uma quantidade de água exorbitante. E aí o que acontece? Isso gera as chuvas na nossa região aqui, certo? Elas vêm de encontro com uma outra corrente, que é uma corrente que vem aqui do oceano. Essa corrente às vezes vem seca, às vezes vem úmida, certo? E aí a gente pode fazer algumas discussões que são bem interessantes. Duas delas que são as principais. Primeiro, pessoal, se você pegar a latitude que a gente se encontra aqui, ó. Eu tô pegando aqui a latitude mais ou menos de Santa Catarina, Paraná aqui. Se você pegar essa latitude e você andar ao longo do globo, o que você vai perceber? Você vai perceber que essa região aqui, ó, que está na mesma latitude, ela é uma região muito seca. Tu vai pegar aí mais ou menos a região ali onde você vai ter o deserto, acho que é deserto do Sal, se eu não me engano, ali no Chile, certo? Se você continuar andando aqui nessa mesma latitude, tu vai cair lá no norte da Austrália, que também é muito seco. Você vai cair lá na África,
que vai ser uma região também muito seca. E daí tu fala assim, nossa, essa latitude no globo é toda ela seca. E por que que aqui a gente tem uma mata tropical riquíssima, né? Lembra que aqui era a região de Mata Atlântica, né? Agora ela tá bem reduzida por desmatamento, mas uma região com uma mata tropical incrível. Por quê? Cara, é justamente por conta dessa corrente de convecção que faz esse movimento. E esse movimento não é à toa. A gente tem a Cordilheira dos Andes aqui, ó, que faz com que esse vento curve aqui, porque senão esse vento ia vir aqui e ia cortar a cordilheira. A cordilheira é muito alta, então o vento sofre uma curva ali e acaba descendo para nós. E a gente acaba sendo muito felizardo por isso, porque, cara, se não tivesse essa corrente, se não tivesse essa mata amazônica lá em cima, cara, muito provavelmente a nossa região aqui era uma região com características desérticas, tá? E tem um outro detalhe que é interessante. A galera fala, ah, aquecimento global, não, aquecimento global sim. Bom, eu não vou discutir aqui a questão humana do aquecimento global, mas sim os efeitos dele. Pessoal, o que eu falei para vocês, ó? Eu falei para vocês que o ar que era proveniente aqui, ó, dessa região aqui, é um ar que geralmente vem com muita umidade. Por quê? Porque ele passa por cima da Amazônia. E esse ar que vem do oceano, geralmente ele vem um pouquinho mais seco, certo? Comparativamente com o mar que está vindo lá da Mata Amazônica. Só que tem um problema. Ao longo dos últimos anos, o oceano sofreu variações térmicas. O oceano está esquentando um pouquinho. Existem alguns estudos que demonstram que a temperatura do oceano aumentou 1 grau Celsius, se eu não me engano, entre o final dos anos 2000, ali 1999, 2000, até agora, nos últimos 20 anos. Eu não tenho certeza disso, tá? Se eu tiver errado qualquer coisa na aula de exercícios, eu corrijo. Mas esse aumento de 1 grau fez com que essa água evaporasse um pouquinho mais. Então, o que acontece? Vem água com muita umidade aqui pelas correntes de convecção do norte e tá vindo água com bastante umidade também pelas correntes de convecção que vem do sul. Então, o que acontece? Água, ar úmido, um quente, um frio, chuva e muita chuva. A gente tem evidenciado muita chuva nessa nossa região aqui, crescente essa quantidade de chuva, muito por conta desse aumento de temperatura do oceano, certo? É isso aí, então, meus queridos. Se liga na aula de exercícios. Forte abraço a todos. Se você está gostando do nosso projeto, não esqueça de dar o like, não esqueça de compartilhar, por favor. Galera, eu coloquei uma chave Pix aqui embaixo, caso você esteja acompanhando o projeto e queira colaborar para que ele se mantenha aí de forma estável e tranquila. Cara, fique à vontade. Se você não tiver como colaborar, tudo bem. A colaboração é à sua vontade, beleza? Forte abraço a todos, fiquem bem e até a nossa próxima aula.